Uganda, muitas vezes chamada de a Pérola de África, é um país incrivelmente diverso e vibrante no leste do continente africano. Conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes, vida selvagem abundante e cultura acolhedora, Uganda oferece uma experiência de viagem única que atrai turistas de todo o mundo. Com montanhas cobertas de neve, lagos de águas cristalinas, florestas tropicais e pessoas calorosas e simpáticas, é fácil perceber por que razão Uganda se tornou um destino turístico tão popular. Com uma área aproximada de 240 mil quilômetros quadrados e uma população de quase 50 milhões de habitantes, Uganda é uma terra de beleza e maravilha. Vamos explorar 15 factos surpreendentes sobre Uganda, que certamente irão cativar e despertar a sua curiosidade. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar em gosto, subscrever o nosso canal e deixar um comentário abaixo. O seu apoio ajuda-nos a continuar a produzir documentários de viagem empolgantes sobre destinos fascinantes como Uganda. As mulheres têm as formas mais curvilíneas do mundo. Uma das características mais notáveis do Uganda é a beleza natural das suas mulheres. As mulheres ugandesas são frequentemente elogiadas por possuírem algumas das figuras mais atraentes e curvilíneas do mundo. Conhecidas pelas suas silhuetas em forma de ampulheta, caracterizadas por ancas bem definidas e um corpo feminino e harmonioso, as mulheres do Uganda conquistaram reconhecimento a nível mundial. Esta beleza natural é celebrada em todo o país e tornou-se até um dos destaques do setor turístico ugandês. Para promover a beleza nacional de forma única, o Conselho de Turismo do Uganda reconheceu oficialmente as mulheres curvilíneas como uma atração turística. Para reforçar essa celebração, o ministro do Turismo do Uganda, Godfrey Kiwanda, propôs a ideia ousada de organizar o concurso de beleza Miss Curvy Uganda. O objetivo do concurso é mostrar a beleza das mulheres ugandesas aos visitantes internacionais, aumentando assim o turismo e impulsionando a economia local. A iniciativa rapidamente atraiu grande atenção, tanto dentro do Uganda como a nível internacional, gerando debates em várias partes do mundo. As mulheres ugandesas valorizam a sua beleza natural e a cultura celebra a feminilidade. A sua confiança, elegância e curvas marcantes são motivo de orgulho para o povo do Uganda. Esta beleza não é apenas física, é também um símbolo cultural que representa força e autoconfiança. Seja nas cidades movimentadas ou nas zonas rurais, as mulheres ugandesas destacam-se pela pele castanha saudável, cabelo preto e brilhante e pelos seus papéis cuidadosos como mães e esposas, sendo consideradas algumas das mulheres mais admiradas do mundo. As mulheres são excelentes companheiras. O casamento é um marco importante no Uganda e os pais dão grande importância à preparação das filhas para se tornarem boas esposas. Desde muito cedo, as raparigas aprendem competências essenciais para garantir uma vida familiar feliz, sendo as tias figuras fundamentais nesse processo educativo. Essas tias, com a sua vasta experiência de vida, transmitem conhecimentos práticos sobre a gestão do lar, a educação dos filhos e a comunicação eficaz. Também ensinam como demonstrar respeito pelos mais velhos e criar um ambiente familiar harmonioso. Uma das qualidades mais valorizadas nas mulheres ugandesas é o respeito. Desde pequenas, as raparigas aprendem a ajoelhar-se ao cumprimentar os mais velhos, como sinal de humildade e consideração. Este hábito estende-se às relações conjugais, onde as mulheres ugandesas demonstram frequentemente respeito e deferência para com os maridos. Em público, as esposas podem até ajoelhar-se para cumprimentar os seus maridos, gesto visto como uma demonstração de amor e honra.
Após um longo dia de trabalho, os maridos são recebidos calorosamente pelas esposas, que podem tirar-lhes os sapatos, perguntar como foi o dia e ajudá-los a trocar de roupa. Estes pequenos gestos refletem o cuidado, o carinho e a atenção que as mulheres ugandesas dedicam aos seus maridos, fortalecendo uma relação sólida e afetuosa. Essas tradições visam construir uma família feliz e estável, onde o respeito, o cuidado e o amor formam a base de um ambiente familiar unido. Já alguma vez conheceu uma cultura onde o respeito pelos mais velhos se expressa de forma tão singular? Conte-nos nos comentários. A poligamia é legal. A poligamia continua a ser totalmente legal no Uganda e cerca de 40% das mulheres vivem em relações poligâmicas. Por exemplo, Musa Hakia Kazera, um homem de 70 anos, é bem conhecido pela sua família numerosa, que inclui 12 esposas e 102 filhos. Apesar dos desafios de sustentar uma família tão grande, é elogiado pela sua comunidade pela dedicação aos filhos e pelos esforços para manter um lar unido e organizado. Outro exemplo é Salongo Nikon Habib Sedu, que realizou um casamento grandioso com 7 esposas, incluindo um par de irmãs gêmeas. Toda a aldeia celebrou a cerimônia e Sedu disponibilizou 40 automóveis e 30 motociclos para transportar as noivas e os convidados. Embora a poligamia seja amplamente aceite no Uganda, organizações modernas de defesa dos direitos das mulheres têm criticado esta prática, defendendo que ela deveria ser revista para estar mais alinhada com os princípios de igualdade e direitos femininos na sociedade contemporânea. Quanto maior, melhor. No Uganda, a percepção cultural da beleza é bastante diferente dos ideais ocidentais. Em muitas culturas ocidentais, corpos esguios são frequentemente considerados o padrão de beleza. No entanto, no Uganda, a crença cultural dominante é que quanto maior, melhor. Esta preferência está profundamente enraizada na tradição e nos valores sociais. Muitas comunidades ugandesas, especialmente entre os povos Banto e outros grupos étnicos, valorizam mulheres de corpo mais cheio como símbolo máximo de beleza, riqueza e boa saúde. Esta preferência cultural vai muito além da estética. Representa a prosperidade, fertilidade e a capacidade de cuidar de uma família. No sudoeste do Uganda, a tribo Bananke mantém a tradição de preparar as jovens noivas para o casamento através de uma dieta altamente calórica. Essas chamadas salas de engorda tradicionais destinam-se a ajudar a noiva a ganhar peso antes do casamento, simbolizando a sua prontidão para assumir o papel de esposa e mãe. Uma noiva de corpo mais volumoso é motivo de orgulho e alegria, pois indica que o marido tem condições para cuidar bem dela. Um estudo realizado pela Universidade de Makerere em 2018 revelou que 68% dos homens no centro do Uganda preferem parceiras com corpos mais cheios, associando essa característica ao respeito e ao estatuto social. Além disso, um inquérito do Gabinete Nacional de Estatísticas do Uganda indicou que 59% das mulheres acreditam que ter um corpo mais robusto as torna mais atraentes e socialmente respeitadas. Embora especialistas em saúde alertem para os riscos do aumento excessivo de peso, como hipertensão e diabetes, esta norma cultural continua a existir, evidenciando a complexa interseção entre saúde, beleza e expectativas sociais. Algumas tribos verificam a virgindade do noivo e a castidade da noiva. No sudoeste do Uganda, a tribo Bangala mantém um costume matrimonial único, que pode surpreender pessoas de culturas modernas. A tia da noiva desempenha um papel fundamental ao garantir que a virgindade da noiva se mantenha intacta antes do casamento. Da mesma forma, a família do noivo pode exigir que a tia do noivo durma com ele para verificar a sua masculinidade e a capacidade de cumprir o papel de marido.
Em alguns casos, a tia chega mesmo a supervisionar a noite de núpcias para assegurar que tudo decorre de acordo com a tradição. Estes costumes podem parecer estranhos, mas para o povo Bangala representam respeito pelas tradições familiares e a preservação dos valores culturais ao longo das gerações. O envolvimento dos anciãos no processo do casamento é visto como uma forma de garantir a felicidade e o sucesso do casal recém-casado. Ao partilharem a sua sabedoria e experiência, os mais velhos ajudam os jovens a iniciar a vida conjugal com o apoio da comunidade, tornando os casamentos mais estáveis e duradouros. A homossexualidade é punível com a pena de morte. O Uganda é conhecido pelas suas leis rigorosas contra a homossexualidade. Nos últimos anos, o parlamento ugandês aprovou uma lei que criminaliza a homossexualidade, prevendo penas que podem incluir a pena de morte. De acordo com o Uganda Human Rights Awareness Forum, milhares de pessoas LGBT enfrentaram despejos das suas casas e perdas de emprego desde que a lei entrou em vigor. Aqueles que continuam a esconder a sua orientação sexual podem enfrentar penas de pelo menos 7 anos de prisão se forem descobertos. A reação internacional foi intensa, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos a impor restrições de vistos a determinados responsáveis ugandeses, o Banco Mundial a suspender o financiamento ao país e fortes condenações por parte da União Europeia. No entanto, alguns países africanos apoiam a posição do Uganda. Por exemplo, o presidente do Burundi apelou à prisão e ao apedrejamento público de homossexuais como forma de dissuasão. Apesar da indignação global, o Uganda e outros países africanos não demonstram sinais de mudança na sua postura em relação aos direitos LGBTQ. As crenças culturais profundamente enraizadas e o contexto político tornam difícil qualquer mudança significativa num futuro próximo. As bicicletas são o principal meio de transporte. Em muitas regiões do Uganda, as bicicletas tornaram-se o principal meio de transporte, especialmente nas zonas rurais e em pequenas cidades. Devido à infraestrutura limitada de transportes públicos e ao elevado custo dos veículos motorizados, as bicicletas oferecem uma solução acessível e eficiente. São ecológicas e essenciais para circular por estradas estreitas e muitas vezes não pavimentadas das áreas rurais. Em cidades como Kampala, é comum ver centenas de bicicletas a serpentear pelo trânsito, transportando passageiros, mercadorias e até animais. As bicicletas são mais do que um simples meio de transporte. São verdadeiras linhas de vida para muitos ugandeses, permitindo o acesso ao trabalho, à educação e a serviços essenciais. Nas zonas rurais, são particularmente importantes para os agricultores, que as utilizam para levar os produtos aos mercados. De fato, um relatório de 2021 do Gabinete Nacional de Estatísticas do Uganda revelou que mais de 60% dos agregados familiares rurais possuem pelo menos uma bicicleta, enquanto apenas 7% possuem um automóvel. Uma nova tendência no Uganda é a utilização de bicicletas de bambu. Essas bicicletas são mais leves, práticas e amigas do ambiente. As armações de bambu são tratadas com inseticida e secas durante vários meses antes da montagem, o que as torna sustentáveis e resistentes. A produção de bicicletas de bambu representa uma forma inovadora de reduzir o impacto ambiental, ao mesmo tempo que responde às necessidades de mobilidade da população. Consideraria utilizar uma bicicleta de bambu no seu trajeto diário? Partilhe a sua opinião nos comentários. O Uganda é o primeiro país africano a produzir automóveis elétricos. O Uganda está a dar passos importantes no campo da tecnologia e da inovação. Um grupo de estudantes e professores da Universidade de Makerere desenvolveu um veículo elétrico chamado Kira EV, tornando o Uganda o primeiro país africano a produzir automóveis elétricos. A maioria dos componentes do veículo é fabricada localmente, demonstrando o potencial de engenharia do país. O Kira EV é um automóvel de 2 lugares que pode ser totalmente carregado em cerca de 4 horas utilizando eletricidade doméstica.
Atinge velocidade de até 200 km por hora e tem uma autonomia de cerca de 80 km com uma única carga. Apesar de ser caro para a maioria dos ugandeses, com um preço entre 110 mil e 115 mil dólares, custa apenas cerca de um quarto do valor de muitos carros elétricos produzidos nos Estados Unidos. A equipe de investigação tem também planos mais ambiciosos, incluindo a produção de autocarros elétricos. Como os autocarros são o principal meio de transporte público no Uganda, a sua eletrificação poderá reduzir significativamente o consumo de combustível e as emissões de gases com efeito de estufa, tornando o transporte público mais sustentável. O país com o maior número de refugiados em África. O Uganda é conhecido pela sua tradição de hospitalidade e generosidade. Este espírito de abertura transformou o país num destino para refugiados que fogem de conflitos e instabilidade nas regiões vizinhas. Atualmente, o Uganda acolhe o maior número de refugiados em África e é reconhecido como um dos países mais humanitários do mundo no acolhimento de refugiados. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 86% dos refugiados no Uganda são mulheres e crianças. A maioria provém do Sudão do Sul, onde a violência deslocou mais de 1,8 milhões de pessoas desde 2013. A população refugiada no Uganda duplicou em apenas um ano, passando de 500 mil para 1,25 milhões, tornando o país o que mais rapidamente tem acolhido refugiados a nível mundial. A abordagem ugandesa é frequentemente elogiada pelas suas políticas progressistas, como o direito dos refugiados a trabalhar, a aceder a serviços públicos e a circular livremente. No entanto, a dimensão da crise exerce grande pressão sobre o governo, sendo essencial o apoio internacional para garantir recursos e assistência adequados. Um dos países mais férteis de África. As condições naturais favoráveis fazem do Uganda um dos países mais férteis do continente africano. Com solos ricos, chuvas abundantes e extensos sistemas fluviais, o país é altamente propício à agricultura, setor que desempenha um papel fundamental na economia nacional. Cerca de 70% da população trabalha na agricultura, contribuindo de forma significativa para o Produto Interno Bruto. O Uganda produz uma grande variedade de culturas, incluindo bananas, café, flores, chá, tabaco, algodão e baunilha. Esta diversidade garante a segurança alimentar da população e gera importantes receitas em divisas estrangeiras. Graças ao seu potencial agrícola, o país tem feito progressos notáveis na redução da pobreza e na promoção da estabilidade social. A fertilidade da terra levou alguns a descrever a vida no Uganda como relativamente fácil, uma vez que mesmo pessoas com pouca experiência agrícola conseguem prosperar. No entanto, esta percepção tem gerado debate sobre se tal realidade pode incentivar a complacência ou a falta de ambição em alguns setores da população. Na sua opinião, um ambiente fértil torna as pessoas mais tranquilas ou menos motivadas a trabalhar arduamente? Partilhe a sua opinião nos comentários. Biodiversidade. O Uganda é um verdadeiro tesouro de biodiversidade, oferecendo aos visitantes a oportunidade de vivenciar algumas das formas de vida selvagem mais espetaculares do planeta. Conhecido como a Pérola de África, o Uganda alberga mais de 5.000 espécies de plantas e mais de 1.000 espécies de aves, tornando-se um verdadeiro paraíso para amantes da natureza e viajantes à procura de uma experiência inesquecível de documentário de viagem. Um dos grandes destaques da biodiversidade ugandesa é a possibilidade de fazer trilhos pela exuberante floresta impenetrável de Bwindi, onde vive cerca de metade dos gorilas da montanha remanescentes no mundo. Aproximadamente 460 indivíduos habitam esta floresta, e avistar uma família de gorilas em estado selvagem é uma experiência verdadeiramente memorável. O Uganda é um dos poucos lugares do mundo onde é possível observar estes gigantes gentis no seu habitat natural.
Os diversos ecossistemas do Uganda, desde as savanas do Parque Nacional Queen Elizabeth até as zonas úmidas do Lago Kyoga, sustentam uma impressionante variedade de vida selvagem. Os visitantes podem observar elefantes, leões, leopardos e quase metade da população mundial de crocodilos do Nilo. Os 10 parques nacionais do Uganda e as numerosas reservas naturais protegem mais de 350 espécies de mamíferos. Só o Parque Nacional das Cataratas de Murchison alberga mais de 76 espécies de mamíferos e cerca de 450 espécies de aves, proporcionando uma experiência extraordinária para documentários de viagem. O Lago Vitória é o maior lago de África. O Lago Vitória, com uma área de cerca de 69 mil quilômetros quadrados, é o maior lago de água doce de África e o segundo maior do mundo. Este imenso corpo de água estende-se pelas fronteiras do Uganda, do Quênia e da Tanzânia. A parte norte do lago situa-se no Uganda, a parte sul na Tanzânia e a região nordeste no Quênia. O lago possui numerosas ilhas, incluindo as famosas Ilhas Cicese, um destino popular para quem procura tranquilidade e beleza natural. Estas ilhas oferecem praias encantadoras, águas límpidas e a oportunidade de conhecer um lado diferente do Uganda. O Lago Vitória possui também uma história rica, com vários sítios pré-históricos ao longo das suas margens, indicando que comunidades antigas viveram e prosperaram nesta região através de diversas atividades agrícolas. Além disso, o Lago Vitória é uma componente vital do ecossistema e da economia local. As suas águas garantem o sustento de milhares de pescadores e constituem uma importante fonte de água potável para milhões de pessoas que vivem na região. Grandes reservas de petróleo e gás natural ainda inexploradas. O Uganda não é conhecido apenas pelo seu desenvolvimento agrícola, mas também pelas vastas reservas de petróleo e gás natural ainda por explorar. Estudos geológicos indicam que o oeste do Uganda possui enormes reservas de petróleo bruto, estimadas em cerca de 6,5 mil milhões de barris. Deste total, aproximadamente 1,4 mil milhões de barris são considerados economicamente viáveis para extração. A descoberta dessas reservas representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento econômico do país. Se forem bem geridos, estes recursos poderão impulsionar o crescimento econômico, criar empregos e melhorar o nível de vida de muitos ugandeses. No entanto, a extração de petróleo traz consigo vários desafios. As atividades de exploração e extração podem causar impactos negativos no ambiente, especialmente em ecossistemas sensíveis. O governo do Uganda enfrenta ainda o desafio de gerir eficazmente as receitas do petróleo, evitando a corrupção e a má gestão. São necessárias políticas financeiras transparentes para garantir que os benefícios da exploração petrolífera sejam distribuídos de forma justa e que o ambiente seja protegido para gerações futuras. O país tem a sorte de possuir raros gorilas da montanha. Os gorilas da montanha, os maiores primatas do mundo, estão ameaçados de extinção, e a sua conservação é uma prioridade máxima para o Uganda. O Parque Nacional da Floresta Impenetrável de Bwindi, com as suas vastas florestas intocadas, alberga cerca de metade dos gorilas da montanha ainda existentes no mundo. Devido ao seu valor biológico único, Bwindi foi classificado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1994, juntamente com o Parque Nacional das Montanhas Rwenzori. A conservação dos gorilas da montanha não é importante apenas para a biodiversidade, mas também contribui para o desenvolvimento econômico do Uganda através do ecoturismo. Todos os anos, muitos turistas visitam o país com a esperança de observar estas criaturas majestosas no seu habitat natural. São incentivadas práticas de turismo sustentável para garantir que a presença de visitantes não afete negativamente os gorilas nem as comunidades locais. Em comparação com países vizinhos como o Quênia, o Uganda oferece uma experiência de trekking de gorilas mais acessível.
Apesar de ser conhecido como um destino turístico relativamente caro, o Uganda proporciona uma experiência de viagem extraordinária, a um custo mais acessível, permitindo aos viajantes ver estes animais incríveis de perto. Mais de 30 línguas indígenas são faladas no Uganda. A rica diversidade cultural do Uganda reflete-se nas mais de 30 línguas indígenas faladas em diferentes regiões do país. Esta diversidade linguística é um testemunho da complexa história cultural e do patrimônio nacional. A língua indígena mais falada é o Luganda, utilizada pelo povo Baganda no centro do Uganda, incluindo a capital, Kampala. É falada por cerca de 16 milhões de pessoas como primeira ou segunda língua. Outras línguas importantes incluem o Runyankole, Rukigá, Acholi e Lango, faladas por diferentes grupos étnicos com tradições e histórias próprias. Para além das línguas indígenas, o Swahili e o inglês também desempenham papéis fundamentais no Uganda. O Swahili funciona como língua franca, facilitando a comunicação entre pessoas de diferentes regiões, enquanto o inglês é a língua oficial utilizada na educação, nos negócios e no governo. Ainda assim, são as línguas indígenas que incorporam o espírito e a identidade das comunidades ugandesas. Preservar e promover estas línguas é essencial para proteger o patrimônio cultural do país e fortalecer a solidariedade entre os diversos grupos. Esperamos que tenha gostado de explorar conosco estes 15 factos surpreendentes sobre o Uganda. Este belo país é repleto de culturas únicas, paisagens diversificadas e vida selvagem fascinante, tornando-o um destino imperdível. Desde o impressionante Lago Vitória até a extraordinária biodiversidade da floresta impenetrável de Bwindi, o Uganda é um país que merece um lugar na lista de todos os viajantes. Se achou este documentário de viagem interessante, deixe o seu gosto, escreva nos comentários o que mais o surpreendeu e subscreva o nosso canal para mais conteúdos incríveis. Temos muitas viagens emocionantes a caminho e adoraríamos que fizesse parte delas. Até o próximo documentário de viagem.